Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. E também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. direitoglobalização@tvaberta.tv.br. A convidada de hoje é doutora Roberta Litsi, que é autora do livro Contrato de Adesão como Instrumento Regulatório das Relações Consumeristas e Empresariais. Bem-vinda, doutora Roberta, é uma alegria tê-la aqui conosco e parabéns pelo seu livro. Obrigada, é uma honra estar aqui, e com a sua presença e diante de todos que estão nos assistindo nesse momento. A alegria é toda nossa, seja bem-vinda, que esse convite seja o primeiro de muitos, que essa visita seja a primeira de muitas vezes. Assim seja, será uma honra. A honra é toda nossa. E eu queria começar pelo seu livro aqui, eu vou pedir até um close aqui, o Contrato de Adesão como Instrumento Regulatório das Relações Consumeristas e Empresariais. Pedir um close aqui. Opa, não, assim, tá. Aí, um livro, que esse seja o primeiro de muitos, viu? Com certeza. Livro é que nem filho, você tem que fazer uma família grande. Esperamos que assim seja. Me diz uma coisa, doutora Roberta. O que levou você a escrever um livro, este livro, o Contrato de Adesão como Instrumento Regulatório das Relações Consumeristas e Empresariais? Verificando a importância da Lei 8.078 de 90, que é uma das leis mais... Lei do consumidor? Isso, Lei de Proteção e Defesa do Consumidor, e uma das leis mais avançadas do mundo, considerada uma das leis mais avançadas do mundo. Ah, é? Tem isso? Tem isso também. É de suma importância que o consumidor de hoje, não só do universo jurídico, esse livro é feito para todos os consumidores, ou seja, todos nós, que no dia a dia temos essa relação consumerista e empresarial. E para explicar a importância do contrato de adesão, que não é sempre o vilão, todo mundo fala que o contrato de adesão chega a parecer até que seja ilícito. Porém, ele é um contrato determinado pela nossa lei, devidamente regulamentado, e é um instrumento negocial que é super válido e super lícito, sem o qual não existiria no nosso mercado atual e dinâmico, não poderia ter essa celeridade nas relações consumeristas, ou seja, para adquirir produtos e serviços com essa celeridade que nós temos hoje. Ok, então vamos com calma, você disse muita coisa, coisas importantes, e eu quero conhecer esse monstro que você chamou, disse que você tem que conhecer seu inimigo para conhecer a si próprio, conheça teu inimigo que você conhece a si próprio, então vamos conhecer quem é esse inimigo, este vilão que você falou. Então, o que é o contrato de adesão? O contrato de adesão, conforme preceitua o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, é um contrato que ele traz cláusulas pré-estabelecidas para o aderente, ou seja, para o consumidor. Então, o fornecedor parece que está em vantagem em relação ao consumidor. Porém, se ele é feito, redigido de forma adequada, conforme preceitua a lei, de forma clara, devidamente redigido, com as cláusulas restritivas em destaque para que o consumidor não seja lesado, ele é totalmente lícito dentro do mercado consumerista, ou seja, nas relações entre consumidor e fornecedor. Um exemplo de um contrato de adesão. Contrato de adesão, por exemplo, planos de saúde, contrato de adesão. Quando você adquire um produto ou serviço, você tem um contrato de adesão, porque são os massificados. São os contratos que são feitos com uniformidade, Eles são feitos... Já vem impresso, aquele que vem impresso? Exatamente, com cláusulas pré-estabelecidas e tem rigidez. Essas são as três características do contrato de adesão. Ele é rígido, uniforme e vem com cláusulas pré-estabelecidas. Agora, muito bem. Eu assino um contrato, vou falar um ponto importante que atende o pessoal de casa, que é o contrato de adesão na questão da saúde. A pessoa faz um plano de saúde e assina. Aí, de repente, acontece. É o tipo de contrato que a gente assina para nunca querer usar, mas às vezes a gente é obrigado a usar, de vez em quando, contrato de saúde, seguro-saúde. Então, a pessoa tem uma enfermidade determinada, vai ao médico e diz, não pode, vai querer ser, fala, não pode, não está coberto. E aí? O consumidor precisa estar muito atento aos contratos de planos de saúde. Que é o vilão da história. Você falou do vilão, esse é o rei dos vilões. Infelizmente, é notória a hipossuficiência, ou seja, o desequilíbrio das partes no contrato de adesão ao que se refere os
os convênios, né? Ou seja, os planos de saúde. Isso. Por exemplo, quando vier cobertura total no seu contrato e você, por acaso, como por exemplo, tiver um problema de rins e precisar, um exemplo, e precisar de utilizar esse plano e o plano de saúde falar que não tem a cobertura para o transplante ou para tratar esse tratamento de rim que precisa realmente... Que é caríssimo. Caríssimo e precisa de uma atenção total ali, né, para o paciente, para que a sua vida seja preservada. Se estiver no contrato cobertura total, o convênio é obrigado a atender esse paciente. Tá? Mas o convênio insiste e não atende. Então a pessoa precisa entrar com as medidas judiciais cabíveis, ou que no caso aí seria de urgência, né? Eu pediria para entrar administrativamente primeiro, para depois entrar judicialmente. Então, mas no caso Então vamos dividir a coisa em duas coisas. Você falou em entrar administrativamente ou judicialmente. Administrativamente, vamos esquecer a urgência por enquanto. Vamos pensar assim, é uma coisa que não é tão urgente quanto uma operação de rim. Certo. O que eu tenho que fazer? O consumidor deve sempre procurar a solução do conflito pela esfera administrativa. Primeiramente, antes de entrar judicialmente, entrar na esfera administrativa. Ou seja, primeira reclamação, primeira instância, serviço de apoio ao consumidor. Do próprio estabelecimento, do produto que ele adquiriu, qualquer tratativa de produtos e serviços, obrigatoriamente tem que ter o serviço de apoio ao cliente, que é a primeira instância administrativa para a solução de conflitos. Registrado esse primeiro protocolo, com prazo determinado. Aí, se não resolver, ou se não atender no prazo... Então, eu mando uma carta dizendo, estou com tal problema, em tantos dias eu quero meu problema solucionado, é isso? Aí ele vai registrar a reclamação. Tem um prazo de resposta. Se não for atendido dentro do prazo, ou a resposta recebida não for satisfatória ao consumidor, que ele não é obrigado a aceitar, ele vai para a segunda instância administrativa, que é a ouvidoria. Obrigatoriamente, todas as instituições que têm como órgão regulador pelo governo federal, ou seja, uma Anatel, no caso da telefonia, no caso do seguro SUSEP, no caso do instituição financeira, o Banco Central, todos esses que são regidos por um órgão regulador que tem ligação ao governo, obrigatoriamente tem que ter a ouvidoria, que é a segunda instância administrativa para a solução de conflitos. Normalmente, o caso se resolve na ouvidoria. Em últimos casos, se não resolver na ouvidoria, PROCON, que tem poder de polícia, e, por último, judicialmente. Isso se não houver pressa. Agora, quanto tempo demora essa fase administrativa em geral, assim, pela sua experiência? Então, depende do ramo que você tiver. Se for banco... Desculpe, doutor Martim. Pode falar, banco. Se for o banco, por exemplo, o Banco Central ele dá um prazo de 10 dias, no caso da ouvidoria, 10 dias corridos para a resposta a esse cliente. O banco se antecipa, ele coloca para o ouvidor 5 dias de resposta, para ele ter um prazo razoável para resolver essa questão e com celeridade. Se não resolver em 5 dias, ele pede a dilação do prazo, negocia isso com o consumidor e aí sim ele pode chegar até 10 dias, que é regulamentado pelo Banco Central. Então, nesse trâmite, pode resolver em 5 ou dentro do prazo 10 dias no caso de instituição financeira. E no caso que aqui eu já fiz até um programa ao vivo de uma reclamação para a telefônica, que largaram o programa, teve 1 hora de duração ao vivo, que a pessoa aqui com o telefone ligando para a telefônica, agora não pode, não sei o quê, fala com o meu supervisor. 20 minutos no telefone, terminou o programa, a pessoa estava aí pendurada. E no caso do serviço que eu acho que deve ser campeão, fora plano de saúde, eu acho que o segundo campeão... Telefonia. Deve ser telefonia. É telefonia. É telefonia? É telefonia. Infelizmente, eu também tive um problema recentemente com a Vivo, né? Então para nós. Serviço realmente deram um número, eu solicitei uma alteração do número e eles deram um número de uma ligação ativa de um consumidor, então, ou seja... se eu ligasse para você naquele número, quem atenderia seria outra pessoa, é isso? Seria eu, porém com a linha de outra pessoa que estava sem o telefone dele ativo. Ele ficou sem telefone para eu usar a linha. É mais ou menos isso. Então, quer dizer, um erro assim, muito grave, né, ao nosso ver, e que lesa o consumidor, né? Quantas ligações talvez a pessoa usa para comercialmente esse telefone, poderia ter perdido a intimidade dele? Perdido clientes, exatamente a intimidade. Hoje tem o WhatsApp, tem tudo, né? Você manda uma mensagem
pessoal e que não pode ser dita, e aí quebrou o seu sigilo ali, né, a sua privacidade, que nós preservamos, né, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida, ainda mais as pessoas que são discretas e prezam por isso, jamais gostariam que a sua privacidade fosse violada. Então isso é muito grave, apesar das pessoas hoje em dia acharem que não, né? Eu acho que as pessoas estão muito descuidadas. Eu vejo certas coisas, honestamente, que eu não acredito como as pessoas se expõem daquela forma, né? E colocam assim em rede social, sentimentos, não que seja, mas eu acho que não é o local apropriado para falar de coisas pessoais, né? Não sei. Parece que não. Depois reclama, né? Que dá confusão. E às vezes confundem também. A gente, por exemplo, que trabalha com a imagem, divulgando trabalhos, eles confundem a nossa exposição profissional com a nossa vida pessoal, que não tem nada a ver, né? Uma coisa não se relaciona à outra, né? Exatamente, mas que a passos, né, que for devagar, as pessoas vão inserindo a ética, saber que é discrição, não é indiferença, né? Não é falta de educação, é apenas uma questão de discrição, uma escolha nossa de sermos discretos, né? Exato. Eu invariavelmente recebo de vez em quando, até que eu não tenho recebido... qual o seu estado civil? Uma moça, de repente, aparece, uma moça, senhoras, qual o seu estado civil? Desculpe, eu não... Não é essa questão, né? Não é essa questão. Se eu quisesse falar sobre o estado civil, eu acho que há sites de relacionamentos que eu buscaria pessoas, não sei se fosse esse o caso, né? E isso invariavelmente ocorre perguntas desse tipo muito pessoais. Eu acho que se a pessoa invasivos, quer dizer, é uma coisa muito invasiva, né? É verdade. Então, acho que não... Mas voltando, a gente foi voltando aqui ao... É que nós falamos da ética, né? Por isso aí remeteu a isso. Foi. Mas falando aqui, a gente está falando da telefônica. Então, como o problema é muito grave na telefônica, o que eu sugiro? Porque realmente você vai em primeira instância, vai na ouvidoria de uma empresa de telefonia, infelizmente é grave ali o atendimento, é sofrível, vamos dizer assim. É lamentável. Então, o que eu faço? Denunciar diretamente na Anatel. E a Anatel responde. Responde. Então fica aí a dica. Então, de suma importância, inclusive até solicitei a gravação desse problema que eu tive, solicitei a gravação junto à empresa, né? Para já encaminhar a minha solicitação à Anatel. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e voltamos já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Continue conosco. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.
Estamos de volta no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje estamos falando sobre o livro Contrato de Adesão como Instrumento Regulatório das Relações Consumeristas e Empresariais. A autora do livro é a doutora Roberta Litz e está aqui conosco, batendo um papo. Doutora Roberta, há várias questões aqui nesse livro, que são questões mais jurídicas, outras menos, mas eu gostaria de discutir e ter uma visão abrangente do que seriam cláusulas abusivas nos contratos. As cláusulas abusivas, elas estão elencadas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Tá? São aquelas que lesam o aderente daquele contrato do produto ou serviço. Apesar, como eu falei, de o contrato de adesão ser imprescindível no mercado atual, pela celeridade, enfim, por tudo que já foi dito, é necessário observar essas cláusulas para que o fornecedor não se sobressaia em detrimento do consumidor, né? Então, não haja um desequilíbrio. Exatamente, porque o consumidor é sempre a parte hipossuficiente na relação de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor veio para quê? Para trazer esse equilíbrio entre as partes. Então, é de suma importância o consumidor estar atento ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Hoje todos têm acesso. Que linhas gerais diz o quê? Você consegue se lembrar? Eu nunca consigo me lembrar. Ele é um rol, ele traz um rol exemplificativo, ou seja... Não é taxativo. Não é taxativo. Então, ou seja, além daqueles... Podem ter outros. Como, por exemplo, o foro, quando você for de domicílio, na hora que você for mover a ação. Se for o foro do fornecedor... Trata-se de cláusula abusiva, porque deve o quê? Favorecer o consumidor, caso haja alguma disputa algum acionamento judicial. Outra cláusula, cláusulas que restringem o consumidor, elas devem vir destacadas, uma frase alusivas, né, dentro desse contrato. Como, por exemplo, dá um exemplo para eu entender. Por exemplo, está limitado, por exemplo... Tem direito, por exemplo, um número X de produtos, ele adquiriu 10 produtos de uma determinada linha de produtos, por exemplo. O máximo 10, tem direito ao máximo 10. Isso vir destacado, deu para entender mais ou menos esse exemplo? Por exemplo, não tem produtos que têm quantidade limitativa por consumidor? Isso tem que vir com uma frase destacada no contrato. Porque caso não venha, isso é uma abusividade nessa cláusula, ou seja, se não vier destacado nesse contrato há abusividade. Por exemplo, vou fazer uma pergunta. Há certos produtos que o Código Civil dá uma garantia de 5 anos. Eu posso no contrato colocar que aquele produto, embora exista a garantia legal de 5 anos, ela está reduzida para 2? Então, se for nas relações consumeristas, o que acontece? A garantia legal, ela se sobrepõe à garantia contratual, né? Para reclamar de um produto é de 5 anos. Isso. Porém, nas relações consumeristas, o que acontece? Um alimento, produtos não duráveis, né? Um alimento, um serviço de lavanderia, por exemplo, é de 30 dias para reclamar, correto? Se for bens duráveis, né? Ou seja, uma pintura de um carro, né? Uma compra de um produto, por exemplo, de utensílio doméstico que dura mais tempo, que você já adquire para que dure mais tempo, o prazo é de 90 dias. Né? Então, assim, no Código Civil, 5 anos para a reclamação, correto? Correto. E no Código do Consumidor, 5 anos a partir da compra ou do conhecimento do defeito no produto. Tá? Então, ele não pode colocar esses 2 anos, que apenas 2 anos seria uma cláusula abusiva. Lembrando que a cláusula abusiva, ela não anula o contrato, tá? A cláusula que é passível de nulidade. No bloco passado nós falávamos sobre fazer reclamações, pegamos até o exemplo da Telefônica, pegamos o exemplo do sistema de saúde e falamos de reclamações administrativas. Inclusive você relacionou um fato pessoal que teve e foi a Anatel resolver o seu problema. Agora, há determinadas circunstâncias que a gente, ou pela urgência ou por não conseguir resolver, ingressa-se com uma medida judicial. Como é que se procede nisso? Para ação judicial? Isso. Certo. Então, quando não houver mais nenhuma... Acabou. Não tem como fazer e ter que acionar judicialmente, ele pode, até se for uma causa, até 40 salários mínimos.
entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, né, que seria a Lei 9.099 de 95, antigo Pequenas Causas, e acima desse valor na Justiça Comum, tá bem? E requerer sempre levar todos os documentos, todos os protocolos, xerox dos documentos, anotar sempre com quem falou, porque já aconteceu muitos casos de nós sabermos que as pessoas do atendimento deletam aquele histórico de uma ligação que não foi um bom atendimento. Né? Então, essa é a falha. Então, para a pessoa anotar o nome de quem falou, o horário, a data, tudo isso é de suma importância na hora que for mover a ação judicialmente, até para puxar as ligações. Tá certo. Tá? Que servem como elemento probatório. Agora, no caso de plano de saúde, que tem uma determinada urgência de vida, gente, eu estou mencionando, eu posso ingressar com uma medida cautelar, pedindo uma liminar, é possível? Como é que faz isso? No caso dos planos de saúde, sim, é possível entrar com uma liminar, sim, a ação cautelar, né? Inclusive, eu tenho até um exemplo, doutor, se me permite. Lembra quando começou aquela cirurgia bariátrica? Lembro perfeitamente. Então, alguns contratos restringiam a pessoa a fazer essa... E não restringem mais? Então, o que acontece? Quem tinha poder aquisitivo para fazê-lo, fazia por conta essa cirurgia e depois já movia ação para que depois, ao término de tudo, né, ele pudesse reaver o valor. Ser ressarcido. Ser ressarcido. Então, entrava-se também com uma ação cautelar, para que pudesse ser atendido. Então, nos planos de saúde, isso é muito comum. Agora, a bariátrica está dentro do plano de saúde? Ou não então, o SUS tem aquela fila, né? No SUS é regulamentado, só que tem aquela fila, tem pessoas com 4, 5 anos de espera, né? Pessoas com problemas de saúde. É muita coisa, né? Precisa mudar a implementação de políticas públicas. Agora, existem tratamentos que a pessoa não pode esperar tanto tempo. Como é que fica? Por exemplo, um tratamento de câncer, que é um remédio. Pode-se ingressar? Também pode, infelizmente, vai ter que ingressar judicialmente. Lembrando a Justiça Comum e com ação cautelar com pedido de liminar, porque é de urgência, né? Eu tenho visto alguns casos, tenho conhecimento de alguns casos, de pessoas que têm necessidade do home care, que é tratamento dentro de casa. A pessoa, infelizmente, acontece qualquer coisa, ela tem necessidade do home care. Sim, sim. E tem obtido isso na justiça. Como é que se procede assim? Então, o que acontece? Eu também já verifiquei muitos casos desses, onde o convênio, ele nega, né? Ele nega. Você chega lá, ele nega. Ele nega. E convênios bons. Bons, né? Isso aí inclui tudo, viu? Então, se estiver, conforme eu falei, cobertura total, o convênio é obrigado a fornecer esse serviço para o paciente. Senão, é necessário também entrar com a medida judicial cabível, porque ele está obrigado a atender. E também pode até entrar com danos morais, né? Cabe danos morais também? Cabe também, dependendo da situação do cliente, se causou, do consumidor, né, do cliente consumidor, é possível também entrar com uma ação de danos morais perante o juiz para que ele possa apreciar. Agora, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu vi que esse seu trabalho está sendo vertido em língua estrangeira, o espanhol, no caso, que você domina tanto quanto o português. Aliás, não sei qual a primeira ou segunda língua sua, se é o espanhol ou se é o português. Do que se trata isso? Bom, o livro El Contrato de Adhesión, né? Estou falando ali. Ele está sendo editado por Ediciones Olejnik, do Chile, né? E ele vai tratar do contrato de adesão, porém não só aqui, né, no âmbito do Brasil, como foi este livro, e toda a Latinoamérica. Então, para que todos os consumidores, né, da nossa América Latina possam ter acesso a esse livro e saber orientações de como proceder, do que é lícito, de como reclamar o seu direito em todos esses países. Mas como que você fez para trabalhar com sistemas jurídicos diversos e de uma forma uniforme? Então, em conjunto com a Ediciones Olejnik, né, foi feito um estudo. Então, foi feito parte desse livro terá, né, no livro em espanhol, porém as outras diante de nossos estudos, né, em toda a Latinoamérica, um pouco da Argentina, um pouco da Colômbia, que são os países que terão esses exemplares, né, do livro Contrato de Adesão, Argentina, Chile, Colômbia e México. Então vão tratar desses países preferencialmente. E quando será lançado esse livro? No segundo semestre de 2017 agora, né? Vai ser lançado no Brasil ou onde vai ser? Vai ser lançado na Argentina, porque o distribuidor é na Argentina, Mapuche Distribuições. Lá em Buenos Aires mesmo? Sim, capital federal. Olha só, parabéns. Obrigada.
E eu queria saber o seguinte, quem quiser entrar em contato com você, como é que procede? Se alguém está assistindo, está querendo um esclarecimento sobre o livro, quer adquirir o livro, enfim, como é que faz? Quer conversar com você sobre o assunto relativo aqui ao Código Consumidor? O livro ele pode ser adquirido na editora Lumen Juris, né, as principais livrarias também do país, né, todos já tem disponível, até no Casp Shop. Opa. Já está disponível. Eu já tenho o meu. Eu já tenho dele. E pode ser para entrar em contato comigo, pode conhecer meu trabalho, pode acessar o site www.robertalitzeconsultoria.com e pelo e-mail robertalitzeconsultoria@gmail.com. Pode repetir? O e-mail? Você falou rápido? Roberta Litze, é que eu falei muito hoje. robertalitzeconsultoria@gmail.com. Roberto, nós estamos nos minutos finais, eu gostaria de ouvir suas considerações, após irmos ao encerramento. Por gentileza. Então, eu espero que tenha sido produtiva e agregado valor às pessoas que estão nos assistindo, né? O contrato de adesão. E, assim, mais uma vez é uma honra estar aqui, né? E sempre que for convidado, estarei aqui para falar mais informações para as pessoas. Ok, muito obrigado, Roberto. Eu vou me despedir de você por aqui, agradecendo sua presença, cumprimentando. Não vou desejar sucesso a você, porque já está um sucesso esse livro. Obrigada. Pelo fato de também estar sendo editado em outros países, isso é uma coisa inédita. Editar em 2 línguas é um sucesso tremendo, eu posso garantir isso a você. Eu recebo muitos autores de livros, isso aqui é um caso raro. Parabéns. Obrigada. Prossiga nos seus estudos, no seu trabalho. Eu me despeço de você aqui e despeço de vocês também, pessoal de casa. Até a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.